Ô Júnior, deixa eu fazer uma pergunta rápida, ela é curtinha. Certo. Você consegue absorver a energia da pessoa? Você consegue sentir a energia. Agora você pode absorver a energia da pessoa, mas não é adequado. É por isso que você usa os dispersivos, justamente para que você não absorva. Não absorva. Você pode sentir, Não ter a acumular. impressão em você. Vamos imaginar que a pessoa está com uma dor no peito. Você pode sentir essa dor, mas isso é o tato. Isso vai cessar, tá? Depois dos dispersivos, aí... Aí cessa tudo. Aí cessa tudo. Então, Certo? a sua Pouco tempo, sensação, pouco quando a tempo. sensação do passista O também. paciente, em regra, né, vai pelo mínimo diminuir, né, o sofrimento. Pode deitar. Tá gravando. Pra cá não. Assim pra cá. Gente, assim, eu acho que não tem ninguém nervoso aqui, né? Nervoso não tem Eu não. fiquei. Você ficou nervoso, foi? Fiquei. Pronto. Então Não, vem mas aqui. deixa ela que é o meu. Não, vem aqui, Não, vem aqui. vai, Você tá Não, nervoso. vem você. Tá Você nervoso. tá nervoso e a gente A vai. Raimundinha não trouxe chá. A gente gente. vai- Depois tá nervoso, toma um Vai chá. dar um outro chá. Tá nervoso, tome chá. É. Ele tá um pouco nervoso. Ah, o paciente tá um pouco nervoso. Deite aqui. Vocês estão cuidando do meu marido, que o coração dele não tá muito bom, não. Tá vendo? A gente tem que cuidar, né? Ela não, tá vendo? Ele que se cuide, né, Gracinha? Olha só, viu, gente? Estabelecendo relação. Tá vendo que eu tô estabelecendo relação? Ele alega que tá um pouco nervoso. Você que não... Faz devagarzinho esse estabelecer relação com Isso, ó. Fecha, sobe fechado. Isso, volta fechado, tá vendo? Tirou, Isso, fechou, tá vendo? tirou já. Ó, Identificou, não identificou, fecha. isso. Ele está um pouco tenso, a pessoa está um pouco Coração tá tensa, batendo mas não sofre de síndrome de pânico. Se a pessoa não sofre de síndrome de pânico, você pode aplicar essa técnica, que ela vai ser excelente. Eu vou observem como ela é rápida. Eu só vou dar aqui em torno de 7 dispersivos gerais nas 3 camadas, 7, apenas. Mas tu não vai identificar se tem alguma coisa, não? Eu posso fazer o tato. Eu posso fazer o tato. Mas se o paciente já vem com a queixa, eu estou nervoso demais. Aí você. Só vai tratar o nervoso, É. investe também que vê depois. Exato, depois a gente vê depois. Se precisar Senão ele ver vai ficar mais depois. nervoso ainda. Se fizer o tato. Certo? Então a gente vai fazer agora, ó. Observe. Dá um problema ali. Na primeira, na zona ativante. É igual ao médico de emergência. 7. Certo? Já estou na intermediária, tá Ele vendo, vai mudar né? isso agora, se você já foi pra outra camada. Isso. Eu estou subindo, tá vendo? Ó? Agora eu já estou na calmante, ó. Também aquela mesma esquema, 30, 30 não, né? É isso que eu não sei. Nós temos um amigo que era doutor Zezzi, ele Ó, disse que eu vou você trabalhar no Splendid. deve até você sorrir. No lado esquerdo que é onde entra, não é isso? Quando Isso. você dá? Até você começar a rir. Eu digo, eu quis achar a primeira. Eu acho que esse passinho para trás é melhor do que a gente visualmente ver as áreas, porque Eu vou no topo da cabeça dele, centro coronário, e vou doar energias calmantes. as pontas do dedo. Com a ponta do dedo? Se eu É porque for... você é digital. Isso. Ou palmar, eu sou os dois. Aí eu escolho. Mas Mas ninguém você for só palmar, faz como? Vira faz assim. Ah, sim. Tá? Não sinto nada no meu freguês, nada. Aqui sim. Então tem 2 minutos, por gentileza aí. Se ele for sobreviver a 2 minutos, ele vai sobreviver a mais 2. Vai, Gracinha. Gracinha tá preocupada. Tá dizendo que o marido pode morrer daqui a 2 minutos. Já tem mais outra pessoa nervosa pra você atender. Desse jeito ele não vai sair daqui hoje. São energias calmantes. Energias calmantes você vai doando pelo centro coronário, a fim de que ele, a pessoa que está nervosa, né, ela se acalme, se tranquilize.
Ela pode se acalmar demais, dormir, roncar. Pode acontecer. Principalmente se a sua natureza, a natureza do seu fluido, ele tiver essa propriedade calmante de forma exacerbada. Às vezes pode acontecer. Ou o paciente tiver predisposição ao sonambulismo. Ele pode adormecer rapidamente. Pronto. Aí eu vou dispersar um pouco, olha. Tá vendo? Eu dispersando. Uso o transversal cruzado, que ele é mais efetivo. E como é uma área bem sensível, o centro coronário, então eu faço dessa forma. E para uma questão prática, você pode também fazer assim, ó, com a mão cruzada aqui, É também assim, ó. que aí fica mais fácil. Certo? Fica mais fácil para atacar também. Ó, eu faço assim, ó. Né? É. Não tinha dado 2 minutos ainda. Não. A Marília disse que deu. O Ah, negócio então a dela Marília já. começou a contar primeiro. Pronto. Eu quero mais 2 minutos agora, viu? É só 4 minutos. Sigo aplicando energias que vão acalmar o paciente. O meu comando mental é que essas energias sejam calmantes. Porque eu preciso saber o que eu estou doando. Se eu estou mais nervoso do que o paciente, e vou fazer isso aqui, o paciente vai sair daqui mais nervoso do que está. Você vai acabar doando energias excitantes. Então, você tem que doar energias calmantes. Então, eu preciso dar direcionamento ao fluido. Não basta doar. Você precisa saber qual é o propósito dessa doação. É acalmar. Então, eu vou dando, através do meu pensamento, da minha vontade, né, propriedades calmantes, relaxantes a este fluido, que vai impregnar o sistema nervoso central dele, né? Que vai impregnar o sistema nervoso periférico, levando a uma calma, né? A um estado de nervos equilibrado, sereno, confortável. Aí reforça aquela situação que nós já vimos da preparação prévia antes do início do trabalho, né, para que tenha bastante concentração ali e esses elementos aí que possam trazer desconcentração fiquem distantes, né? Perfeito. Procure na cartilha, por gentileza, aí, a fadiga fluídica. Vai ser o próximo procedimento que eu vou demonstrar a vocês aqui, após esse. Deu? Pronto. Aí, ó, transverso de novo, tá? Para evitar o excesso de fluido. Eu não sei se eu doei numa quantidade adequada, então, na dúvida, a gente dispersa. Quantas vezes você faz quanto for necessário. O tempo de imposição é de 4 minutos. Intercale 2 com dispersivo, mais 2 minutos, né? E aí, ó, tá vendo? Aí eu vou finalizar como? Realizando mais alguns dispersivos, né? Continua nas 3 camadas. Isso. 5 na primeira. Aí eu vou fazer mais 5 na segunda. Tudo tem que ser 3 camadas, né? É. Nem tudo. Vocês vão ver que nem tudo. É? Pode acordar, Chico. Agora eu vou dar a dica para você de primeiro socorro quando você está nessa posição. Certo.
os dois. Não é assim também não. De acordo com a fisioterapeuta, você tem que ficar de lado. Você tem que ser de lado, meu filho. De lado. Tem que se levantar assim. Quando ela não ensina. Volte pra você não ensinar errado. Vamos Fica ensinar. de lado. Seu pulso já Deita de lado Deita primeiro. de lado. Deita de lado, De isso. lado, de lado Fica primeiro. de lado um tempo aí, relaxa. Depois você vem com outra mão e apoia para levantar. Isso. Levante Já pode devagarzinho, tirar cabeça primeiro, depois tronco, depois quadril. Vai. Aí. Aí não É melhor assim? Pelo nariz. Vai devagarzinho aí, pra você não levantar. E aí, tá calmo? Relaxa. Cuidado pra não dormir aí. Ficou tão zen que não tá conseguindo nem falar. É, tá vendo? Tá Hoje ele não morre. Pode ter certeza. Gente, percebam que esse procedimento é rápido, é simples. Você pode entender uma pessoa que está ali, né, naquele excesso de nervos, irritado por algum motivo, É porque esse. com essa ação simples. Já sabe o que é que vai fazer. Por isso que Olha aí como ele está aí, ó. Tá quase flutuando já. Tá zen. Tá zen. Oxe, ficou mudo, tá zen. Gracinha tá preocupada. Você agora ficou Tá em muito, si? meu filho. Ah, não era assim. Eu quero meu marido de volta, que ele não era É assim. melhor assim, né? Chico, fala se tu tá sentindo alguma coisa. Ele tá emocionado. Nada, ele Não, agora já mudou. Quando você vê ele meio estressadinho, Gracinha, você faz isso, ó, ele nem percebe que ele estava recebendo passe. É. Você faz isso aí, ele já fica assim. Agora você tem assim ainda. Você fica Aí vai ficar emocionado brigando com devido ele, quando ele tiver estressado, você Comentário, faz né? um... Isso, daquilo é você. Ô, Júnior, a gente pode Eu sou fazer- sensível a gente mesmo. pode pensar- Na maioria das A gente pode pensar fazendo na gente mesmo? vezes. Autopasse. Pode também, tá? Agora sim, os resultados do autopasse, ele às vezes não tem a mesma eficácia. Mas na hora da agonia, filho. Na hora a agonia, se você não tiver alguém que possa lhe socorrer, faça. Porque às vezes você vai conseguir o benefício. Talvez não naquele, né, naquela dimensão de um outro. Magnetização. É difícil, né? Desafiador. Mas aí é isso. Se você ainda tiver Não, eu digo conseguindo assim, que a controlar pessoa suas tá emoções, enjoo, aí eu vou dar o passo ali na região. Tá tonta, dá o passo ali na região. Calma, quem tá no síndrome do pânico não vai ter equilíbrio. não vai ter equilíbrio nenhum. Eu digo em outras situações. Em outras tipo circunstâncias, enjoo, sim. dor de cabeça, tontura, essas coisas. Febre também, praticamente febre, síndrome do pânico não dá, né? São casos assim extremos que você não Mas você pode vai dar um soco aplicar o frio, se você autopasse. tá pegando fogo, não tem como. Entendeu? Verdade. Muito bem. Eu quero agora, eu falei que eu ia fazer aqui, quem é que está aí meio fadigado? Muito fadigado. Quem A não fadiga fluídica. Eu tô cansada. Tá cansada? Pronto. Se Pronto. é- Já arrumei uma aqui. Vamos lá. E o de varinildo do olho pra gente fazer? Vamos fazer, já. É assim que terminar esse aqui. Assim que terminarmos esse, vamos pegar aqui. Aqui, né? Tá na página. Olha só, tá aqui na página, não é isso? Quer que eu vá lendo? Alguém leia, por favor, valendo, para a gente poder ver esses procedimentos. Vocês fazendo, sente-se de costas, assim, Deitado. isso. Perna pra cá, costa pra lá. A fadiga fluídica... Pode começar? Pode começar a ler. Tratamento Você de pode fadiga fluídica. A fadiga fluídica moderada ou severa Encosta. pede um tratamento magnético, pois nesse estado o assistido sente-se completamente sem energia e ânimo constante, além de apresentar uma série de sintomatologia que não é diagnosticada pelos exames médicos. Após constatado o problema por meio da entrevista do assistido e tato magnético, deve-se usar desse procedimento diariamente ou em dias alternados. Inicialmente é feito o seguinte: após rogar a assistência generosa dos bons espíritos, Primeiro, olha só. Toda e qualquer ação magnética, quando você pede auxílio do magnetismo espiritual, né? Quem é que é possuidor desse magnetismo espiritual? Os espíritos, né? Então você vai pedir aos bons espíritos, né, a assistência generosa deles para a realização do trabalho. Com isso, o que é que acontece? A sua ação magnética ela se torna mais poderosa. Se você deixa de fazer uma prece,
não significa dizer que não vai ter a presença de uma assistência do bom espírito. Porque o bom espírito, ele não se liga só quando a gente chama ele se liga toda vez que a gente está fazendo uma ação benemérita, né? E que ele sente a necessidade. Às vezes ele tem uma ligação comigo, às vezes tem uma ligação com o paciente aqui, no caso Patrícia. Então, independente de eu rogar ou não assistência, às vezes eu recebo também. Mas nós somos espíritas, né? E quando nós formos atuar como magnetizadores espíritas, é sempre bom que a gente realize essa prece. A gente tem subtraído só para ganhar tempo aqui, para vocês observarem. Mas inicie, por isso, o cuidado que o Rogério já falou, a gente tem que observar essas recomendações iniciais, né? Faça a ligação com a espiritualidade superior, né? Antes de dar início, tá? Agora, Adriana, siga aí as instruções que estão na cartilha. Pronto. 1. Realizar longitudinais rápidos na região dorsal nas zonas ativante, intermediária e calmante. Estou fazendo isso agora. Cerca de 30 a 40 passos. Por área? Eu vou fazer só 10 aqui, viu? Ele vai fazer 10, mas... Ó, na zona intermediária agora. Já fiz ativante, intermediário e calmante. Agora ativante, intermediário e calmante no esplêndido, no refluxo do esplêndido. Sempre que fizer longitudinal, tem que fazer o esplêndido também? Sempre. Aí, como vocês estão Tá todo mundo firmes, ligado. afiados? Tá vendo que a aula de 2 anos atrás? Mas você pode fazer, ó. Se você quiser já acompanhar o esplêndido, você pode fazer assim, ó. É assim, viu? A coordenação já é difícil na mesma linha, imagina uma mão num canto e outra mão no outro. Aí vocês poupam como fazer depois. O esplêndido. Nos vídeos é assim, né? É. Os dois. Exatamente. Porque geralmente as pessoas já têm mais habilidade, né? Mas eu costumo fazer assim, até hoje. Tu fez o esplênico nela aí no lado direito. É isso mesmo? Exatamente, porque eu tô atendendo a região dorsal. Então, na região dorsal, eu atendo o refluxo do esplênico, que fica à direita, Se ela tivesse de frente, você faria o contrário. ao contrário. Tá? Aqui. Aí, qual é o próximo passo? Próximo passo. 2. Realizar longitudinais rápidos na região frontal nas zonas ativante, intermediária e calmante. Pronto, Cerca agora de 30 a 40 o passos. paciente vira. Barriga pra cima, pai. Ou O seja, a paciente mesma vai virar. coisa, né? A mesma coisa. A mesma quantidade que você aplicou, né, na região dorsal, você aplica na região frontal, tá? Vocês notaram que nesse procedimento aí a cartilha não pede para estabelecer relação, nem pede para fazer tato, não é isso? Por quê? Porque o paciente, no processo de fadiga fluídica, deve ser evitado. Porque ele absorve energia Na hora que você tá fazendo o que tato. você está fazendo tato, ou que você está estabelecendo relação. E aí congestiona mais, tá? O paciente. Por isso que deve ser evitado nas primeiras sessões. Até que você sinta que o paciente está reagindo, ele está também te respondendo, olha, eu estou bem melhor, tal. Aí você começa a fazer o tato, ou estabelecer relação com ele. Mas esse é um dos procedimentos que deve ser evitado. Síndrome de pânico deve ser evitado. Depressão moderada grave deve ser evitado, estabelecer relação nas primeiras sessões e tato magnético também. Tá? Ó, zona ativante.
Agora eu já estou na intermediária, viu? Veja que vocês podem fazer tudo isso sentadinhos aí, ó. Só imaginando, sentindo, ou se vendo na frente do paciente, realizando os movimentos. Olha eu já no esplêndido, ó. Agora na zona intermediária. Agora o próximo passo. Aqui tá, 3. Realizar o tato magnético, aí entre parênteses, constatando a facilidade do assistido sugar os fluidos do magnetizador. Essa etapa deve ser suprimida, como também deve ser suprimida caso o assistido seja portador de doença mental grave. Foi o que você já tinha falado antes, Isso. né? 4. Realizar o alinhamento com longitudinais rápidos, primeiro na região dorsal, depois na região frontal, nas 3 zonas, cerca de 30 a 40 passos. Pronto, agora De novo. de novo. Veja que inicialmente na fadiga fluídica a gente só trabalha com dispersivos. Percebeu que não teve nenhum passo concentrador? Só dispersivos. Aí eu vou finalizar agora aqui só com 5, que aqui é uma demonstração. Vire para a região dorsal de novo. Aqui é fazer o alinhamento geral. Tá? Que é a mesma coisa que foi no começo. Isso. Ó, tá vendo? A mesma coisa, são os dispersivos. Longitudinais dispersivos. Parte, traz a cabeça mais pra cá pra você não ficar com isso. Vendo? Pronto, agora pode virar para a gente fazer os específicos finais também na frente. Faz nas costas, faz na frente. Se eu usei 5, eu vou usar 5 também na frente, tá? Nas 3 zonas. Agora eu vou para a calmante, é mais distante, ó. Agora vou atender o esplêndido. Ativante, agora intermediário. E agora calmante. Agora 5. Realizar dispersivos perpendiculares nas 3 zonas, cerca Pronto. de 15 passos por zona. Levanta, o paciente vai levantar. Deita Pra de você lado poder um pouquinho, fazer. Pati, pra não ficar pronta. Veja como ela está fazendo. Essa é a recomendação que você deve fazer. Ele tem que realmente sentar, não é isso? Deitar de lado para poder levantar, sentar e depois. Tá? Mas isso é o presencial. Se a pessoa estiver em casa deitada, você não vai pedir uma recomendação dessa. Assim, você vai pedir, me desculpem, vai pedir sim, que ela tenha cuidado ao levantar-se, viu? A recomendação, mesmo que ela esteja sentada, vai pedir a recomendação, porque ela pode sentir uma leve tontura inicial. Tudo bem? Pronto. Aí a gente vai finalizar esse passe, olha, com perpendiculares, pode levantar. Ela vai ficar em pé, tá? Eu vou só fazer 3, demonstrativo 3, para a gente não perder tempo, e a gente ainda vai realizar mais 2 exemplos. Vem pra frente na máquina, já. Isso. Vamos para frente da máquina. Fica aqui à frente.
procedimentos que estão na cartilha, vocês percebem, podem ler, vocês vão perceber que finaliza com perpendicular. Tá? Ah, mas são todos? Nem todos. Vocês viram um agora para a tontura que só foi um perpendicular, não foi? Vai ter outros que vocês não vão precisar também usar perpendicular, não. Não é necessário perpendicular. O perpendicular ele é bom porque qual é em alguns casos ele vai se tornar necessário, em outros ele vai ser assim, ele vai garantir que o paciente ele consiga, no momento, ele consiga sentir esse alívio imediato. Tá? Então aqui, ó, vejam que aqui não é mais lateral. O lateral, né, ele vai servir para só a tontura. Mas a maioria dos perpendiculares expressivos, a gente vai dar frontal e dorsal ao mesmo tempo, ó. Tá vendo? Ó, Chico, ó. Frontal e dorsal ao mesmo tempo. Vai ser isso, tá? Observe, começando de cima. Só fiz 3 em cada camada. Aí o próximo passo seria a magnetização da água. Sempre finaliza com a magnetização da água. Porque a água, ela é um complemento extremamente importante. Às vezes a gente não valoriza a água. Lisiane mesmo esqueceu de trazer a água. Gracinha mesmo esqueceu de trazer a água, foi? Poxa, esqueceu de outra. Mas assim, a água é importante, viu, gente? É importante para poder dar continuidade. Que a água garante que você, que a ação magnética, ela vai se perdurar por mais tempo. Quando a gente tem a água, tá? Magnetizada. É como se fosse Patrícia mesmo, ela passou um tempo muito relapsa em relação à água magnetizada. Quando ela começou a fazer o uso adequado da água, ela percebeu que as melhoras foram se efetivando mais, foram se estabilizando mais. Então a água é importante. Não deixem de deixar de fazer uso disso. Eu vou pedir agora para a Marinilda. Eu não trouxe água também. Então, Como? por que tá derramando? Eu também assim, nem trouxe água. Mas depois a gente vê essa questão da água, da sua água. É porque a minha agonia hoje foi providenciar remédio, por causa Certo. dos horários da farmácia. Olha, gente, eu vou tratar o caso dela, mas antes eu vou fazer um procedimento aqui para que vocês possam acudir pessoas também que estejam com problema de tosse. A pessoa está com uma tosse constante e tal, e não passa de jeito nenhum. O que é que a gente pode fazer com esta pessoa? Né? A gente vai fazer dispersivos, tá? Eu acho que lateral é melhor. Levante, por favor. Vamos botar assim para a câmera, né? Eu acho que para a câmera, para ficar gravado, é melhor. Repete, Patócia. Para tosse agora, vai ser feito agora. Não, porque você falou e eu estava aqui conversando com você Certo. e eu me perdi. Vamos iniciar agora. Dispersivos iniciais, certo? Olha só. Dispersivos iniciais com longitudinais. Viu? Zona intermediária. Zona calmante. Esses exames não atendeu o coronário. Aí o que é que eu faço? Eu atendo o coronário aqui, ó. Se o paciente estiver sentado. Você segurou o dedo aí? Fiquei só junto, as duas mãos juntas. sim. Tá? Mas não chegou a segurar Tinha a não. impressão de que você tinha montado Se um dedo. montado um no outro, não tem não, viu? No caso de tosse, não precisa atender a coluna não, viu? atrás. Atrás não. Aqui está o esplênico dela, né? Não, eu.
uma imposição no centro cardíaco, outra imposição no fígado. Marquem aí, que essa não é garganta. marquem aí 2 minutos. Pois é, né? Todo mundo imagina que é a garganta. Tem procedimentos, viu? Para trabalhar com a garganta. Fígado com a tosse. Tudo a ver. Magnetismo. Às vezes você não encontra na fisiologia uma relação direta entre um órgão e outro, né? Mas, por exemplo, problemas de olhos estão muito vinculados ao fígado. Você vai procurar perguntar para um oftalmologista e vai dizer, não tem nada a ver. É no cardíaco, é? O centro cardíaco. E o outro no fígado. Isso. Outro no fígado. Aí você diz, Júnior, tem outras maneiras de se trabalhar a tosse? Tem. Eu estou explicando uma que é bem simples, certo? Veja que a minha posição é digital, né? Os dedos arqueados, percebam que os dedos estão arqueados para frente, né? Mas se eu fosse, ó, se eu estivesse usando na palma das mãos, era assim, ó. Tá? Observe. Mas, como eu estou sentindo uma maior valência nos dedos, usinando pelos dedos, eu então uso os dedos assim, arqueados, em direção a esses centros, ok? Depois de concentrado por alguns minutos, vocês vão lá, ó, dispersa, transversal simples ou transversal cruzado. Tá? Volta novamente mais um pouco. Concentra mais um pouco, através da imposição de mãos, nos dois mesmos lugares, viu? Centro cardíaco e fígado. Despeço novamente. Vou aqui no fígado, ó. Despeço novamente. E agora vou para os suspensivos finais. Como eu não estou alcançando o coronário, então o coronário eu vou ter que fazer também, ó. Aí vou fazer também agora o esplênico. Vocês perceberam que tem uma relação com o que vocês sentiram com Marinilda? Lembra que alguém sentiu o centro cardíaco? Isso. Centro gástrico está muito vinculado ao fígado, né? Está associado a esse processo. Tá? Então aqui, o que é que a gente vai fazer para conjuntivite? Primeiro, esse olho. Mas o olho eu posso fazer ou não. No olho, eu prefiro fazer. Se eu não quiser fazer concentrado no olho, eu só vou fazer aqui, ó. Isso, no soltar. Isso, tá bom?
dispersivos iniciais, vamos considerar que eu já fiz dispersivos iniciais aqui nela, tá? Até porque ela já fez, foi feito mesmo dispersivo inicial. No final eu vou fazer mais específico, tá bom? Mas considere que já foi feito. Então, quais serão as técnicas que nós usaremos para conjuntivite? Tá? Para olho seco, para problemas com olho seco, para questão de areia, tem algumas situações que você pode. As pessoas que vêm muito, estão vindo muito mosca volante, né? Tem gente fazendo aqui? Que vê o arco-íris. A gente vai colocar algumas técnicas no nosso grupo a fim de que vocês observem, tá bom? Que vai servir, vai ser muito útil. E tudo isso vocês podem fazer sentados, deitados, em pé. E pode fazer alto? O alto passe pode. É como eu estou dizendo, talvez você não consiga a eficácia que um magnetizador, né, conseguiria. Mas você fazendo é ótimo. Na ausência de um, né, magnetizador para fazer em você mesmo, faça você mesmo. Se você não tiver com febre, se você não estiver passando por um ataque de pânico, de ansiedade, faça. Você tem condição de fazer. Então observem que aqui, olha, Na conjuntivite começa com os dispersivos gerais. Isso. E aí depois você vai trabalhar o centro frontal. Tá? Lembra que vocês sentiram bastante essa região aqui? Todos vocês sentiram? Tá? E essa mão atrás? Essa mão atrás, ela é para trabalhar não só a zona ativante, é também para trabalhar a zona calmante. Então eu boto as duas mãos ao mesmo tempo para eu ganhar tempo. Porque senão eu vou trabalhar com uma mão primeiro, né? Depois vou para a zona calmante e trabalho. Esse aí tem uns minutos. Só nessa Tem. uns minutos assim. Mais ou menos uma média de 3 minutos aqui. 3 minutos. Quer que conte? Conte aí 2 minutos agora. Deve ter 1 minuto que eu estou concentrando. Essa não vai na intermediária, essa calmante. Calmante e ativante. Se quiser fazer só ativante também vai servir, viu? Eu, por precaução, eu estou trabalhando porque eu estou trabalhando. Quando a gente trabalha ativante e calmante, a gente acaba trabalhando o centro todo. Agora, se você vai concentrar numa área que é um tecido, uma parte da pele, que é um osso, que é um órgão, a concentração geralmente ela fica restrita à zona ativante. Tá? Como a gente vai ver agora, daqui a pouco. Quando eu for trabalhar no olho dela, só vou trabalhar na zona ativante. Eu não preciso trabalhar na zona calmante. Aqui é porque é um centro de força. O centro de força eu costumo trabalhar nos dois. Certo? Se ela estivesse sentada, eu estava fazendo, deitada, eu estava fazendo do mesmo jeito. Se ela estivesse em pé, eu estava fazendo do mesmo jeito. Aí você pode trocar a mão, Joana? Pode, não tem problema não. Ô, Joana, agora nesse momento que estamos aqui todos, a gente poderia estar fazendo a corrente com você? Poderia também. Para Para estar ajudando, né? potencializando. Isso, potencializar a minha doação, exatamente, para que eu canalize. Eu sirva de canalizador. A corrente magnética ela é muito boa, principalmente quando o magnetizador ele não está 100%, né, das suas energias. Então vocês doam para ele, ele vai canalizar um potencial magnético muito maior para o assistido e vai favorecer ainda o próprio magnetizador. Certo? Por isso que o trabalho na corrente é muito fantástico. Está sentindo algum desconforto? Mas se tiver, diga. Já deu, Adriana? 3 minutos? Pronto, aqui ó, eu despeço, né? Que eu concentrei. Aí eu vou trabalhar no olho. Eu posso trabalhar no olho de que forma? Impondo as mãos ou fazendo uma floração, ó. A floração, nesses casos, ela é mais efetiva do que a imposição. Ela consegue ser mais concentradora.
para processos inflamatórios, infecciosos. Quando você usa a floração, que é esse movimento rotatório, né? Sempre no sentido horário, perfeito. Sempre no sentido horário. Como é que chama isso? Floração? A floração, é. É também conhecido como passe rotativo, né? Eu vou ter aqui, Rotatório. fica rodando a mão. Fica rodando. Ó, vai. Se tomar E ela cuidado não com isso aqui, precisaria viu? estar sem óculos, tanto faz? Não é melhor sem É óculos? melhor até pedir o paciente, viu? Para tirar. É. Porque evita o risco, né, de uma desatenção, bater, de repente cair, quebrar, imagine aí o prejuízo para o magnetizador. Barro não quebra não. Esse aqui não quebra não. Quebra não. Mais ou menos quantos minutos? Não corro risco não, que o óculos dela é novo. Hein? Pois é, melhor não correr o risco. Quantos minutos? Marquem 3 minutos aí, por favor. Vou dar um bom concentrado aqui. Mas esse aqui não quebra não, já caiu. Fazer como a história de que viu pra lá. Pronto, eita. Eita. Esse é bom, esse é do bom. Vejam que eu só vou trabalhar nessa zona aqui, que é a zona ativante. Que é só Órgão. no órgão mesmo, né? Só no órgão afetado, certo? No órgão afetado você não precisa trabalhar concentrados na zona ativante, calmante, intermediária, nada disso. É preciso você ficar atento, não fique desviando o olhar. Primeiro que você precisa estar atento ao que você está fazendo. Segundo que você pode correr o risco de ferir, né, o seu paciente. Então, Batendo no nariz. exatamente. Ferir, às vezes está com a unha ganha, imagine, né, o risco. Então tem que ter muita atenção, viu? Pedir para o paciente também não... o paciente que já está acostumado a ver uma casquita, ele vai ficar quieto. Agora, se ele não está acostumado, você precisa explicar para ele, ó, tem que ficar quietinho e tal. E a distância tem que ser essa. Tem que ser essa, bem próxima. É aí na ativante. Qual é o comando mental que você está dando aí, Júnior? Eu estou dando comando mental para desinfeccionar, para desinflamar, desinchar, entendeu? Para matar as bactérias que estão produzindo. É isso que eu estou dando comando mental. Quando você trabalha dessa forma, você vai ver que em menos dias ela vai restabelecer, né, a saúde do olho dela. Se não trabalhar com magnetismo, vai demorar um pouquinho mais. Mas com o magnetismo vai ajudar a acelerar, né, para que o corpo possa se livrar desse mal. Parece que até 15 dias. Pois é, tá vendo? Uma média de 15 dias. Vamos dizer, com magnetismo todo dia, aí em 7, 8 dias, e na metade do tempo, Deu. é possível que ela consiga, além de trazer alívio, viu? Porque não é só, quando você aplica o magnetismo, a pessoa vai se sentir mais aliviada do desconforto que esse mal causa, né? Você passa 15 dias com um problema desse, com aquele mal-estar lacrimejando demais, você vai ver que vai reduzir, né, essa questão do